nós vamos fazer uma websérie sobre vacinas. No primeiro, nós vamos falar com o Dr. Guido Levi sobre como era o mundo antes das vacinas. No segundo, com o Dr. Gabriel Ozelka, sobre o início das grandes campanhas de vacinação. Guido, você, como eu, nasceu na década de 40 do século passado, né? Como era o mundo naquela época em que não havia vacinas? Bem, era uma época em que as moléstias infecciosas eram a principal causa de morbidade e de mortalidade no mundo todo. E o termo doenças da infância, o que significava? Eram 6 doenças que eram consideradas próprias da infância mesmo. Você tinha sarampo, você tinha rubéola, você tinha escarlatina, e você tinha algumas formas intermediárias que eram chamadas rubéola escarlatiniforme, a quinta moléstia, que era o megaloeritema, o exantema súbitum, que era a sexta moléstia. Eu tive todas. Eu também tive todas essas doenças aí. Vamos tentar localizar esse panorama nessa época, o panorama mundial mesmo. Como era a transmissão dessas doenças e qual era o número de mortes que elas causavam? Bom, vamos começar com a varíola. Era endêmica na Europa. Calcula-se que ela causava um número aproximado de 400 mil mortes por ano. Quando ela foi trazida para as Américas pelos espanhóis, calcula-se que morreram 3 milhões de habitantes nativos. A pólio, quem é que não lembra daquele tempo em que as crianças andavam com muletas, com pernas mecânicas? Você lembra que nós tínhamos, inclusive, uma enfermaria no Hospital das Clínicas só para as crianças que tinham tido forma respiratória da pólio e que ficavam naquele pulmão de aço para o resto da vida. Para quem não tem ideia do que é isso, é um tubo em que eles punham a criança ficava só com a cabeça de fora, e aí aumentavam a pressão dentro do tubo e depois diminuíam, e com isso o tórax expandia e contraía a parede do tórax e a criança respirava. Porque aí começaram a aparecer as primeiras vacinas, não é? Agora, entre elas terem sido descobertas e começarem a ser distribuídas no Brasil, houve aí um período grande, não é? O Jenner descobriu essa vacina em 1796, mas como a Sociedade Médica da época se recusou a permitir que ele apresentasse isso, ele só pôde publicar o trabalho dele em 1798. Se percebeu que ali havia uma arma muito importante de saúde pública. A varíola, por exemplo, em 1800 já havia uma produção razoável, porém sempre centralizada nos grandes centros urbanos. Vários países começaram a tornar a vacinação obrigatória, por exemplo, para entrada em universidades, para entrada no exército. Porém, na década de 1950, que se produzia uma vacina que era termoestável, é que se pôde fazer um programa ambicioso de erradicação da varíola do mundo. O Brasil começou esse programa em 1962, em 1972, 73, já não tínhamos mais varíola no Brasil, já tínhamos o certificado de erradicação da varíola, graças às campanhas que foram feitas nesse sentido. O sarampo, na década de 70 do século passado, começou a se usar uma vacina com sarampo, depois se conseguiu uma vacina tríplice, sarampo, cachumba e rubéola, e o Brasil, no começo da década de 2000, não tinha mais sarampo, até que houve descuidos na vacinação, porque as pessoas esquecem como era a doença, perdem o medo da doença, deixam de se vacinar e aí a doença volta. Na década de 2010, nós tivemos a volta do sarampo, lembra? Surtos importantes em São Paulo, Pernambuco, Ceará. A pólio, ela começou com a vacina injetável, com Salk, em 1955. Em 1965, nós passamos a ter a vacina oral do Sabin. Foi muito fácil com essa vacina oral de organizar as grandes campanhas de vacinação. A vacina podia ser feita em escolas, era feita em igrejas. Foi muito fácil utilizar essa vacina de uma maneira mais ampla. Nós chegamos a vacinar 18 milhões de crianças num único dia. Impressionante, não? Como é que eram feitas as vacinações antes de existir o Programa Nacional de Imunizações? Fora a varíola, não havia campanha das outras doenças. Então, havia postos que faziam essa vacina isoladamente
principalmente nos grandes centros urbanos, né? E os números eram números relativamente pequenos. Todos os livros que falam de história da medicina, cita-se o dado de que as vacinas sozinhas, calcula-se que aumentaram a vida média da população mundial em 30 anos nos últimos 2 séculos. O Brasil, de 1940 a 1970, o aumento foi muito pequeno. E de 1970 em diante é que você tem o grande aumento na vida média da nossa população. O que aconteceu? Foi a criação do PNI e o começo de uma vacinação mais científica, mais ampla, em campanhas, postos de saúde pelo país. No início dos anos 40, a expectativa média de vida do brasileiro mal chegava a 45 anos. Né? Houve uma mudança visível na expectativa de vida depois que os brasileiros começaram a ser vacinados em larga escala. Né? Tanto na expectativa quantitativa quanto qualitativa. Quer dizer, a qualidade de vida também melhorou muito. Você não tinha mais aquelas sequelas que muitas dessas doenças deixavam. Esses dados são dados tão definitivos, não é? Como é que tem gente ainda hoje que não acredita nas vacinas? E isso não é um fenômeno novo. Você mesmo tem um livro que fala sobre a guerra das vacinas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, quando o Oswaldo Cruz decidiu que tinha que vacinar contra a varíola. De onde surgem esses movimentos? De onde surgiu aquele? De onde surgem os atuais? Os movimentos anti-vacina surgiram junto com o surgimento da vacina. Quando surgiu a vacina do Jenner, havia muita movimentação dentro de alguns grupos religiosos mais fanáticos, dizendo que não se podia contrariar a vontade de Deus. As grandes revoltas contra a vacina, na realidade, foram muito mais contra a obrigatoriedade da vacina e não contra a vacina em si. E no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, é difícil dizer que foi contra a vacina em si. Aquela população começou a ver construção de grandes avenidas, estilo parisiense, destruindo cortiços e favelas onde tinha um grande número de habitantes que ficaram sem ter para onde ir. Havia a vacinação obrigatória contra a febre amarela e contra a varíola, e havia a invasão das casas para encontrar focos de mosquitos e assim por diante. Então, as pessoas se sentiam invadidas. Existem, hoje em dia, alguns grupos anti-vacina. É um fenômeno predominante das classes mais ricas e mais educadas. Você vê, o povão sempre acreditou nas vacinas e sempre acorreu a todas as campanhas, qualquer que fosse o tipo de campanha. O que facilitou o movimento anti-vacinas, primeiro, as vacinas são vítimas do próprio êxito. O sucesso das vacinas, as pessoas esqueceram um pouquinho da gravidade das doenças que elas preveniam. E segundo, eles passaram a ter um mecanismo de divulgação dos seus pensamentos que não existia antes, que é a internet. Hoje a gente está começando a ter uma resposta a isso, como essa que você está fazendo, por exemplo, nesse momento. Guido, como você vê a situação tecnológica do Brasil hoje? Nessa epidemia da Covid, nós estamos vendo o Instituto Butantan de um lado e a Fiocruz de outro, fabricando as vacinas, ou começando a fabricar vacinas brasileiras mesmo. Né? Como você vê a importância desses dois institutos? O Brasil aplica aproximadamente 300 milhões de doses de vacina por ano. 96% produzidas aqui ou em processo de transferência tecnológica. Os dois grandes polos para isso foram Butantan e Biomanguinhos. E eu acho que agora, nessa epidemia, por exemplo, eles mostraram a sua pujança. Nós temos que tirar o chapéu para os cientistas que participaram disso, porque foram brilhantes. Mas aí você vê gente que diz assim, não, essa vacina foi muito rápida, não estudaram direito, tenho medo de... O que vocês querem? Queremos a vacina. Quando? Já.
está disponível. Ah, não, foi muito rápido, né? Quando tiver vacina, as pessoas vão correr para tomar vacina. Quando você começa a fazer uma vacinação maior na população, e todo mundo começa a ver que quem não toma vacina adoece e frequentemente morre. Quem toma vacina não tem nada. É claro que as pessoas vão tomar vacina. E só não estão tomando mais porque a vacina não está disponível em números suficientes, porque nós demoramos demais para tomar providências para ter quantidades importantes de vacina no nosso meio. Nós acabamos de ver a descrição de como era o mundo antes das vacinas com o Dr. Guido Levi.